Boa noite. Acreditávamos que o nosso principal problema era a falta de combustível para alimentar nossos carros, ônibus, motos, aviões, foguetes, barcos e locomotivas. Como nos locomover mais rápidos e acelerar o nosso desenvolvimento se nos faltassem a gasolina, o óleo diesel, o carvão, o etanol, a bateria? Como manter o nosso PIB, nosso consumo, nosso superávit, nossas superofertas, nossos supermercados, nossos superfaturamentos? Precisávamos crescer cada vez mais e o progresso da humanidade era o motor da existência humana. Alertaram-nos sobre os danos ambientais, o desmatamento, a poluição, o uso irracional dos recursos naturais. Assunto para ecochatos e biodesagradáveis. Afinal, os rios ainda tinham peixes, as cascatas encantavam nossos olhos, torneiras abertas jorravam o líquido da vida, a chuva caía ainda enquanto dançávamos ao som das 4 estações de Vivaldi. As cidades foram crescendo e a tecnologia assumindo o poder, a população aumentando, fazendas substituídas por indústrias, o desmatamento se alastrando, o ar se tornando sólido, o lixo acumulando-se nas ruas das grandes metrópoles, o calor insuportável e a seca se espalhando, as mudanças climáticas se globalizando, o mar virando sertão e o planeta água se tornando a terra batida, esturricada, enrugada pelo sol escaldante. Alertaram-nos novamente sobre os danos ambientais. Era preciso economizar água, plantar árvores, reduzir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera, caçar menos, pescar menos, consumir menos, destruir menos. Assunto para ambientalistas e cientistas alarmistas. Afinal, vencíamos o calor com ar-condicionado, umedecedores, ventiladores em nossos carros e shopping centers. Poços artesianos buscavam água nas profundezas. E na impossibilidade de viver nas insustentáveis metrópoles, invadimos, enfim, as pequenas cidades em busca de água, de oxigênio, de árvores, de sombra e de luz, de qualidade de vida. Construímos ali grandes condomínios fechados e os altos muros com cercas elétricas e câmeras nos saciavam a certeza da sobrevivência. No conforto das nossas salas de estar, nos quartos de nossos filhos, celulares, laptops e tablets compartilhavam imagens de supermercados saqueados na briga por um litro de água. As megalópolis tornaram-se desérticas, verdadeiras ilhas de Páscoa a exibirem suas estátuas de arranha-céus. Pequenas cidades receberam o êxodo urbano que acabaram por destruírem parques e praças, flores e fontes. A sede se tornou pandemia e a água nossa principal moeda. O sol se tornou imensa bola de fogo a derreter o asfalto das nossas ruas. Populações inteiras foram dizimadas. Chegava, enfim, o tempo de um novo céu e uma nova terra. Nenhuma gota de água, nenhum novo batismo. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nesta segunda-feira, 20 de outubro de 2014, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, aonde quer que você esteja, participe deste programa, né? Ligue aí 3721-6955 por telefone ou então através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. E quem é o nosso entrevistado dessa noite? A jornalista Natália Carvalho apresenta para a gente. A alta temperatura aumentou o consumo de água em poços. Por outro lado, a estiagem contribuiu para diminuir o estoque e a empresa Águas Minerais Poços de Caldas trabalha com um horário de funcionamento reduzido. Antes, a empresa faturava de 3 a 4 mil reais por dia com a venda. Agora já fatura 8 mil reais. Por outro lado, as águas dos poços artesianos e fontes utilizadas para o envasamento estão cada vez mais escassas. Para falar sobre o tema, recebemos no Hora da Verdade de hoje o gerente da empresa pública Águas Minerais Poços de Caldas, Rodrigo Franco. Tá, então a jornalista Natália Carvalho apresentou para mim, principalmente para você, né, o entrevistado dessa noite, um prazer recebê-lo aqui, Rodrigo Franco, gerente das Águas Minerais Poços de Caldas. Boa noite, obrigado pela sua presença no Hora da Verdade pela primeira vez. Obrigado, fico muito feliz pelo convite, Willy. E é uma chance para a gente esclarecer, mostrar como a empresa está indo bem, as novas perspectivas, o nosso trabalho, né, da equipe
e só temos a falar coisas boas. Graças a Deus. Ainda bem, porque na verdade todo mundo, eu acho que no fundo de cada um de nós Poços Caldenses, nós temos um certo orgulho de ver aquelas garrafinhas das águas minerais Poços de Caldas. Né? A gente olha e fala assim, olha, né? É bom pra gente, né? E está melhorando cada dia mais, né, William? Eu acho que as pessoas estão... Antigamente a gente ainda via muitos eventos que a gente ficava olhando outras águas, e nada contra, mas se nós temos uma água de tão boa qualidade, por que não tê-las em nossas mesas, né, em nossos eventos também, não é isso, Rodrigo? Com certeza. Nós tivemos um período da empresa fechada e nesse período nós perdemos muito o mercado e deixamos as concorrentes dominarem. E foi um trabalho difícil de conscientizar a população a mais produto, a mais essa água que essa empresa que é dela, né? E hoje, graças a Deus, temos mais de 400 clientes locais comerciais. Temos de 2013, tínhamos 6 mil clientes residenciais, hoje já temos 9.300, já conquistamos bastante. E o horizonte é muito amplo, dá muita perspectiva para nós. Bem, eu falei um pouco até, quase que um apocalipse aí na questão da falta de água, porque a gente já começa a ter um certo receio, um certo medo dessa reserva hídrica, né, de Poços de Caldas, enfim, de todo o planeta. Então agora a gente começa a perceber com mais realidade que a falta de água, né, nos faz com certeza muita falta. E a gente teme. Você que trabalha diretamente lá com a água Poços de Caldas, como é que está a vazão da água mineral Poços de Caldas? Como é que vocês estão sentindo ou não este problema? Estamos sentindo muito, principalmente nessa última semana, onde tivemos um aumento significativo de vendas, porque as outras fontes regionais, elas estão com pouca vazão. Nós temos também um problema na fonte dos Amores 1, que é onde vem da Serra, com baixa vazão, onde é distribuída também para a população ali no Fontanário da Fonte dos Amores. E temos uma vazão boa na água de descartáveis, que é a água da Fonte dos Amores 2, que é dentro do complexo industrial. Só que nessa semana nós tivemos um estoque comprometido, tivemos que reduzir o horário de funcionamento porque estávamos sem produto para ser comercializado. Então tivemos que reduzir das 8 ao meio-dia para poder à tarde poder produzir, para no outro dia ter produto para entregar. Hoje, por exemplo, trabalhamos até meio-dia e uma venda que nós tínhamos em média de 3 mil por dia, vendemos 12 mil até meio-dia. Então tá uma coisa assim difícil até de se controlar. Quer dizer, na verdade, se eu bem entendi, vocês tiveram agora um aumento da demanda, muita gente procurando a água. Com certeza. E vocês, pela estrutura, como é que é a estrutura de vocês lá? Quantas pessoas trabalham para vocês fazerem esse trabalho, principalmente de envasamento? Nós temos uma estrutura muito pequena, apenas 7 funcionários para a produção. E nesses funcionários, às vezes, como temos 2 motoristas emprestados pelo DEMAI, precisamos deslocar 2 funcionários para fazer as entregas, que os motoristas só dirigem. Então já caiu para 5. Então eu não tenho frente simultânea de produção de copo, de produção de garrafa, de produção de galão. Então, se inclusive, tem nós estamos colocando algumas imagens, eu acho que seria até bom para você traduzir para a gente essa é a nossa linha de de envase de galões, né? No caso, na parte da manhã estamos fornecendo para distribuidores locais e regionais. Aumentou muito a nossa procura pela nossa água. Esse é um distribuidor regional. Só que nessa tarefa aí engloba muitas pessoas. Então eu não consigo, ao mesmo tempo, produzir copo, produzir garrafa. Então me dificulta demais. Temos outras imagens também. Essas imagens, então, mostram o nosso sistema de produção na questão dos galões, principalmente. Só os envases de galões. Esses galões são de quantos litros? Esse de 20 litros. 20 litros. E aí Temos o de 10 também. São as pessoas colocando dentro dos carros para serem entregues a domicílio, mesmo. né? É um cliente. É um cliente mesmo. Ah, tá. Esse aí já é um fornecedor da região, esse é de Botelhos, também vem pegar a nossa água. Entendi. Quantos galões são produzidos por dia? Quanto vocês conseguem atender? Olha, hoje, só para me ter uma ideia aqui, eu trouxe até um dado interessante. Na faixa de 1.000 galões hoje. 1.000 galões. 1.000 galões por dia, desses galões de 20 litros. Isso. Qual que é os outros vazamentos? Disse uma informação errada. 1.000 fardos hoje de 510. De galões hoje foi aproximadamente 400. 400 galões de 20 litros. Quando você falou de fardos, o que significa? Fardo seria uma garrafinha de 510 ou 1,5 litro. Como atendemos grandes supermercados da cidade e região, hoje produzimos mais de 12 mil garrafas de 510. Quando eu entrei na empresa, eu produzia 14 mil por mês.
Hoje eu produzo 12 mil por dia. Nossa, É graças à população que nos ajuda muito, né? Sim. Agora, na verdade, quando você não tem esquemas de envasamento simultâneo, Não né? tem. Quer dizer, quando você está invasando, por exemplo, os galões, você não está invasando as garrafinhas, é isso, mais ou menos. Exato. A tua linha de produção é uma linha de produção única. Muito pequena. Muito pequena. Aquilo muito que a gente pequena. mostrou ali. Pelo menos mais umas 3 pessoas seria necessário, pelo menos. Então, por exemplo, hoje você trabalha, na verdade, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, você tem uma estrutura, a água você tem, ela tem, vamos dizer, a matéria-prima você tem, o envasamento é possível por causa desse sistema, né, que aí a gente mostrou, mas você não tem pessoas que possam trabalhar, você tem um número reduzido. De profissionais. E como nós estamos crescendo, já atingimos o ponto de equilíbrio do balanço de setembro, vamos atingir o de outubro também, e no caso eu preciso de aumentar, eu estou recusando o pedido já hoje. Por exemplo, a minha fonte dos Amores 2, que seria dos descartáveis, eu tenho condição, a carga total dela de 8 horas por dia, eu tenho condição de produzir 1 milhão de garrafas mês. Eu estou produzindo na média de 200 mil, 150 mil por mês. Ainda tenho condição. Mas só que eu não tenho pessoal para isso de produção. Então fica difícil Você até fica de um pouco amarrado, né? Até com a população, grandes supermercados que chegam e fazem os pedidos, eu tenho que, no caso, prorrogar para o outro dia, muitas vezes, inclusive hoje, aconteceu isso. Agora, vamos explicar um pouquinho a natureza da Águas Minerais Poços Caldas, a natureza jurídica. Ela é uma empresa pública. Sim. E o que ela gera de resultados econômicos é revertido para o município? Como é que é isso? Uma autarquia? A empresa Águas Minerais Poços Caldas, ela nunca deu lucro. Ah, tá. Nós estamos tentando chegar, a partir de agora, que atingimos o ponto de equilíbrio, onde o lucro é zero. A partir de agora, que nem a população sempre pergunta, mas por que a empresa não dá lucro, não está aumentando tanto as vendas? Mas por que isso? É fácil de entender. Por exemplo, nós tínhamos que atingir um ponto de equilíbrio com a estrutura atual que eu tenho hoje e com as despesas fixas, por exemplo, administrativas, que seriam salários e encargos referentes aos salários, mais as despesas gerais, que engloba manutenção de veículos, salário de contador, salário de geólogo, despesas com informática, papelaria, diversas. Sim. Que somando os dois, mais os tributos que a gente paga de CEFEM, dá em torno, a média trimestral que eu fiz, em torno de 68 mil. Isso eu já entro tendo que pagar. Cerca de 20 mil mais ou menos por mês. Não, 68 mil por mês. Ah, por mês. Isso. De trimestre. Então, né? por exemplo, eu fiz um levantamento de viabilidade, passei para o prefeito, para o diretor do DEMAI, para se ter uma ideia, qual que é o ponto de equilíbrio ideal para nós hoje? Então, eu tive fazendo esse levantamento, com 127 mil, nós próximo a esse valor, atingimos o ponto de equilíbrio. 127, 125, dependendo do mês. Por quê? A cada 127 mil, por exemplo, que eu venda no mês, por os custos que nós analisamos, que nós estudamos com fornecedores para serem abaixados, hoje eu tenho na média de cada valor que eu vendo 3,5 vezes menos o valor da matéria-prima. E os impostos sobre esse valor, por exemplo, de 127 mil, que seria 18% em média, que às vezes eu vendo para o estado de São Paulo, é 12%, então em média 18%, com os 68 mil, mais os impostos referentes aos 127 e mais o custo da matéria-prima referente aos 127, eu entro no ponto de equilíbrio com um lucro de aproximadamente zero, 800 e poucos reais. Isso eu vou já atingi esse mês de setembro, em torno disso. Não saiu ainda, mas deve ser em torno disso. E esse mês eu acredito que eu vou ter um lucro maior. Então, a partir daí, a gente começa a pensar o que nós queremos da água mineral Poços de Caldas. Qual o mercado que nós queremos atingir? Porque hoje nós atingimos uma região em torno de Poços de Caldas de 50 quilômetros. Podemos atingir mais, muito mais. Podemos levar essa água para outros locais, inclusive exportar. Só que nós temos que mudar a nossa estrutura, eu preciso de flexibilização na contratação, que hoje eu não tenho, da logística para poder distribuir isso, que eu também não tenho.
Então, precisamos ver o que nós queremos a partir de agora. Me parece até onde você Precisamos sanamos. Entendi. Agora precisamos crescer. Entendi. Bem o que você disse é o seguinte, a Águas Minerais Poços de Caldas nunca foi uma empresa, ela sempre foi uma empresa deficitária. Sempre. Ela sempre deu, vamos dizer, gerou débitos para o município para se manter. Sim. A partir do momento agora, dos últimos tempos para cá, vocês estão conseguindo equilibrar, ou seja, receitas versus despesas chegando ali a zero, quer dizer, não se ganha nada, mas não se gasta nada. Empatou, chegou no ponto de equilíbrio. Daqui para frente, há uma possibilidade da empresa gerar um superávit. E aí é preciso saber se o município quer que a empresa cresça mais ou que ela chegue nesse patamar, que ela não dá lucro nem prejuízo e fique por ali, é isso. Porque no início das atividades era mais para divulgar a cidade, mas hoje nós temos condições de dar lucro e reverter para o município. E isso é bem viável. Agora eu vou fazer uma pergunta só para fechar esse bloco, o primeiro bloco do Hora da Verdade de hoje. Nós estamos conversando aqui com o Rodrigo Franco, gerente das Águas Minerais Poços de Caldas. Rodrigo, agora, a grande pergunta que eu tenho em relação a isso a gente sempre imagina realmente Poços de Caldas, até já se aventou a possibilidade de colocar a água mineral nos aviões, né? Então, enfim, a gente imagina isso. Agora, nós temos uma capacidade, eu digo, de vazão para atender, para entrar no mercado e disputar com algumas marcas mais reconhecidas? Ou Poços de Caldas não tem essa vazão para essa matéria-prima para atender essa disputa que, com certeza, é uma briga de cachorro grande, vamos chamar assim, no mercado de águas de todo o Brasil. Já a gente volta no Hora da Verdade hoje, a sua participação é essencial, como a água, pelo 3721-6955. Espero você.